Alô, boa noite, meus queridos e amados de Deus, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos estudando a palavra do Senhor sobre esse tema. Gerar o Rei está voltando, é isso que nós estamos tratando. A volta do Senhor Jesus Cristo para tomar a sua igreja e também para ajustar contas com o mundo em pecado. Bem, vamos para o nosso livro-texto para fazermos a nossa primeira leitura e a partir daí nós pudermos, a gente poder seguir adiante. Vamos para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e nós vamos ler outra vez os versos 7. Vamos ler a partir do verso 7, vamos ler até 10. Diz assim: E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Amém? Deus, aplique sua palavra em nosso coração. Meus queridos, na nossa última mensagem sobre o Rei está voltando, nós demos ênfase à evangelização do mundo, à necessidade que está como que no colo da igreja de evangelizar o mundo. Nós dissemos que Jesus Cristo começou este trabalho, usamos Isaías 61, citado por Jesus Cristo em Lucas, onde apenas uma parte daquela profecia foi cumprida e ele fechou o livro, diz o texto sagrado, porque uma parte apenas da profecia havia se cumprido, aquela que se referia à sua vinda, à sua chegada, ao seu primeiro advento ali. E ele disse: eu tenho um trabalho para evangelizar o mundo, libertar os cativos, os presos, para curar. Jesus cumpriu esta parte e os apóstolos seguiram proclamando o evangelho da graça de Deus, e a igreja deve então dar continuidade a este trabalho, a este ministério, a evangelização do mundo. É evidente, meus amados, que quando então a igreja cumprir o propósito divino em seu próprio tempo nos últimos dias, como 2 Timóteo 3 diz, os últimos dias da igreja, como ele trata, como ele lembra, são dias difíceis. Mas nós temos um trabalho, nós temos uma obra, e assim terminamos na última mensagem, a obra da evangelização, e como é que eu estou envolvido no imperativo divino da proclamação do evangelho. Mas quando este propósito de Deus para a igreja, do seu trabalho de evangelização, da proclamação, da salvação por Jesus Cristo, quando este trabalho, quando este ministério que pertence à igreja for cumprido e for realizado, então Cristo virá para se encontrar com a sua igreja. Como lembramos na ocasião passada, ele não vai descer sobre a superfície da terra. A igreja é que irá de encontro a ele nos ares, como o texto nos assegura. E já destacamos que só os salvos verdadeiramente é que irão estar dentro do arrebatamento, por ocasião do arrebatamento. Lemos extensamente o texto de Efésios 1, do 11 até o 22, naquela ocasião, destacando especialmente o versículo 13 de Efésios, onde diz que depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa.
e o verso 18 de Efésios 1, 18, que falou que iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E é sobre a excelente grandeza do seu poder. Então, o arrebatamento é para os salvos. São para aqueles que ouviram o Evangelho, creram nele, foram selados pelo Espírito Santo. E como diz o verso 18 de Efésios 1, os olhos foram iluminados para entender, para compreender a sua esperança, a sua vocação e as riquezas da glória que o espera, que o aguarda, a sua herança em Cristo Jesus. Então, estamos pensando que este ministério de proclamação, que era o propósito de Deus para a igreja, terminou. Ele então foi cumprido. E agora? O que vai acontecer? O que vai se seguir depois disso? É interessante, meus irmãos. Eu quero ler alguns textos ainda que falam da questão do arrebatamento. Eu quero ler Hebreus 10, 37. Hebreus 10 e o verso de número 37. Hebreus 10 e o verso 37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então o escritor sagrado fala da esperança do arrebatamento, fala dessa esperança em Deus, da nossa vida com o Senhor, do nosso andar com Ele. Ele destaca também que esta esperança é para aqueles que lutam, que estão sob perseguições e aflições, enquanto aguardam aquele dia, aquela manifestação. Veja o versículo de número 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte foste feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, grande e avultado prêmio. Então é assim que os crentes aguardam e esperam pelo seu Salvador, pelo seu Senhor. As lutas, as tribulações, as aflições, mas sabendo que tem uma possessão melhor, tem algo melhor que o aguarda, tem algo que é permanente, que não vai perder o seu valor, como disse o apóstolo Pedro, inacessível nos céus, para os santos, para os salvos. Mas então, pensando que chegou a hora do arrebatamento, então ele aconteceu. Como dissemos noutra ocasião, ele encontrou os seus servos fiéis. E como lemos aqui, os servos fiéis são aqueles que perseveram até o fim e não retrocedem. Eles perseveram nas lutas, nas tribulações, nas adversidades, nas pandemias, com saúde ou sem ela, aguardando o seu Senhor, aguardando então o seu Salvador. Mas, meus queridos, quando então estas verdades se completarem, quando este evento do arrebatamento acontecer, quando a igreja, como diz Jesus,
eu vou, mas eu volto, João 14:3, que lemos na outra mensagem, né? Eu volto para buscar vocês. Vocês estarão comigo para sempre, disse o Senhor Jesus Cristo. E então o arrebatamento vai ocasionar, meus amados, naquele momento, naquele instante do arrebatamento que vai acontecer. Nós dizemos que há dentro deste evento as suas distinções neste acontecimento. Mas veja, vamos voltar agora para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, texto talvez mais conhecido sobre o arrebatamento, sobre esta volta do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Note, nós já destacamos versículo 4, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e o verso número 16, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. O arrebatamento, ele vai produzir, ele vai operar a ressurreição dos santos da igreja. Ele vai promover a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus, como diz o final do nosso texto, verso 16. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus amados, é a nossa esperança. Aqueles que morreram com Jesus, aqueles que entregaram a sua vida ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, creram na obra redentora, quando por ocasião do arrebatamento, esses que já morreram com Cristo, com a sua fé nele, eles ressuscitarão, eles se levantarão do pó da terra, eles serão restaurados, eles receberão um novo corpo. Eles irão participar deste evento para encontrar o seu Senhor e o seu Salvador. Veja, Apocalipse no capítulo 20 chama deste evento, capítulo 20 e o verso 5 e 6 de Apocalipse, este evento é chamado de primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Apocalipse 20 e o verso então de número 5 e o verso 6 diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, a morte eterna, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O arrebatamento dá ocasião a esta primeira fase da primeira ressurreição, que também é como um evento, porque haverá outras ressurreições dentro desta primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, que é a ressurreição daqueles que foram libertos em Cristo Jesus da sua condição de pecador condenado para ser um pecador salvo. E você vai participar na primeira ressurreição? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você é um salvo, é um liberto em Cristo Jesus? A sua vida revela, manifesta que tem a novidade de vida? Pois bem, aqueles que morreram em Cristo e que revelaram esta nova vida, que manifestaram em vida aqui a sua fidelidade para Deus, serviram a Deus verdadeiramente, estavam vivendo para Ele, com Ele. E esses que morreram assim em Cristo, na ocasião do arrebatamento, serão ressuscitados e tomando parte naquilo que também é chamado, como diz Apocalipse, da primeira
ressurreição. E quem participa nesta chamada primeira ressurreição são os salvos, os que morreram em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, na fé nele. Em Cristo quer dizer também que nós estamos assim entrelaçados, ligados a ele, porque fomos batizados no Espírito Santo, unidos à sua igreja, unidos a Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas o verso 17 prossegue. Os que já haviam morrido em Jesus Cristo, nesta ocasião, serão arrebatados. Quer dizer literalmente raptados, o rapto divino. Serão tirados, tomados para Deus. O rapto divino, o arrebatamento. E veja o verso 17. Voltando a 1 Tessalonicenses, então nós observamos o verso 1 Tessalonicenses 4, e então o verso de número 17. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou estaremos sempre com o Senhor. Então, os que morreram, eles são ressuscitados, eles são tomados para Deus. Mas e os que estiverem vivos ainda, na ocasião do arrebatamento, eles serão tomados, eles serão raptados para Deus. Aqui diz que Deus os tirará da terra, como dissemos na outra ocasião, João 14,3, ele nos levará ao seu encontro, nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Todavia, o apóstolo faz a questão de enfatizar que aqueles que já tinham morrido em Cristo, já terão morrido com Cristo, levantam-se primeiro pela ressurreição para o encontro do Senhor. E logo em seguida, nós, os vivos, também seremos transformados para sermos unidos a Cristo, para também nos encontrarmos com Ele nos ares. Que dia glorioso, que dia mais maravilhoso será aquele. Vamos, amados, 1 Coríntios, capítulo 15, são textos que enfatizam, que vêm corroborar a promessa de Deus, e isso que nós, como igreja do Senhor, estamos aguardando. 1 Coríntios 15, veja o verso de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Amados, como aqui enfatiza novamente, os que morreram com Jesus Cristo como Senhor das suas vidas serão ressuscitados. E nós que estivermos vivos por ocasião deste evento, seremos arrebatados, seremos tomados em nossos corpos, porém, como diz o texto, seremos transformados. Ambos precisaremos de um corpo diferente, um novo corpo, sem limitações desta natureza, sem limitações geográficas, espacial.
uma transformação acontecerá no evento do arrebatamento, a ressurreição dos que já haviam morrido em Cristo Jesus, transformados, os vivos transformados todos para receber um corpo glorioso. Veja, amados, 1 João no capítulo 3, verso de número 2, 1 João 3 e o verso de número 2 e 3. 1 João 3, 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que maravilha! Deus tem promessas extraordinárias para mim e para você servir a Deus, para você servir ao Senhor. Promessas que Ele animam, lhe encorajam, lhe constrangem a ser fiel a Deus e a perseverar nas lutas, nas tribulações, nas adversidades, como os nossos antepassados o fizeram, como também os profetas do Antigo Testamento padeceram pelo seu Deus, pelo seu Senhor. Nós também temos lutas, adversidades, mas como lemos anteriormente em Hebreus, nós temos uma esperança maior, nós temos uma riqueza maior, nós temos algo melhor que nos aguarda em Jesus Cristo. E eis aqui uma delas, a primeira delas, uma transformação com um corpo de glória que nós não experimentamos ainda, mas quando Ele se manifestar, haveremos de ser, diz aí o texto, semelhante a Ele, nesse corpo glorioso do nosso Senhor. Lembra aquele Cristo ressuscitado já em glória, que entra no cenáculo de portas fechadas, que esteve com os discípulos no caminho de Emaús em um momento e no outro já está no outro lugar. Não há limitações geográficas, espacial, nesse corpo em glória que Cristo tem, como Cristo ressuscitado, glorioso. E Ele diz que nós seremos semelhante a Ele. Meus queridos, que promessa maravilhosa de Deus para você e para mim. Note ainda Romanos 8, verso 29, este novo modo de existência, que Cristo é a primícia, é o primeiro neste modo de existência glorioso. Ele é o primeiro, Ele é as primícias, mas Ele então está compartilhando isto com a sua igreja no arrebatamento, seja na ressurreição dos vivos, ou na ressurreição dos mortos, ou na transformação dos vivos. Seremos semelhantes a Ele. Ele é as primícias. Romanos 8 e o verso de número 29, vamos ler alguns textos que destacam isso. Romanos 8 e o verso de número 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilha! Ele está trabalhando em nossas vidas e por ocasião do arrebatamento seremos semelhantes à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é as primícias, Ele é o primeiro neste novo modo de existência, meus amados, de um corpo em glória. Filipenses no capítulo 3 e o verso de número 20. Filipenses 3 e o verso de número 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora veja o versículo 21, que Ele transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meu querido, Ele transformará o nosso corpo abatido. No texto de Coríntios é o corpo que está corruptível, o corpo que é abatido é que sofre, que desgasta, que envelhece, que morre. Mas este corpo, por ocasião do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, serão transformados. Esse corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso do seu Salvador, do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, volte, capítulo 15, novamente, agora o verso 20. 1 Coríntios 15, o verso número 20. Eu espero você se encontre assim, alegre, em grande gozo, alegria no seu coração, pela lembrança, por trazer a memória a você, porque eu quero crer. Os salvos já entendem, já sabem isto. Nós só estamos trazendo à memória a grande alegria de servir a Deus, o nosso Salvador, e as benditas promessas que estão envolvidas nisso, que nos animam, nos encorajam, e vai constrangir o nosso coração a querer servir a esse Deus cada vez mais. 1 Coríntios, então, no capítulo 15, o verso de número 20 até o verso 23 diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo as primícias. Ele é o primeiro neste novo modo de existência, um corpo em glória. Alguns dizem um corpo refinado, na expressão teológica, um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor. Ele é as primícias, ele é o primeiro. Segue-se os seus irmãos, segue-se os salvos em Jesus Cristo, segue-se aqueles que se uniram a Cristo pela fé na salvação, pela crença na obra redentora, então, da cruz. É um tipo de corpo, então, adaptado para viver na esfera terrena e na esfera celestial. Um corpo em glória, onde Cristo é as primícias. É o primeiro neste novo modo de existência do corpo dos santos, dos salvos em Jesus Cristo. De fato, João 17, abra comigo. Nós vamos compartilhar, meus amados, da glória de Cristo. Nós vamos compartilhar da glória do Senhor. João 17, 22. Acompanhe. Promessas sempre maravilhosas para entusiasmar você. Está vivendo essa prisão em nossos dias pela enfermidade, pela pandemia. Mas a palavra está liberta para consolar o teu coração, meu irmão e o meu. E para consolar outros ao nosso redor, quem podemos falar da viva esperança. João 17, o verso 22 diz: e eu dei-lhes... João 17, 22 a 24. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver,
também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. E mais do que ver a glória que Cristo recebeu, e até o seu nome acima de todo nome, nós compartilharemos a glória. Ele é a primícia. E nós chegamos também participando pela transformação de um corpo em glória semelhante ao do nosso Salvador. Veja comigo Colossenses 3 e o verso de número 4. Colossenses 3 e o verso de número 4. Que coisas maravilhosas. Colossenses 3 e o verso de número 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Também vocês se manifestarão com Ele em glória. A glória que nós vamos participar do nosso Senhor. Vamos adiante. Hebreus capítulo 2 e o verso 10. Hebreus 2 e o verso de número 10 diz assim. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagre pelas aflições o príncipe da salvação deles. Interessante, meu amado. Às vezes há quem não queira lutas, nem queira tribulações ou aflições, mas aqui diz que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, diz aqui que o nosso Salvador, 2 verso 10, porque convia que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, trazendo para junto de si, ou comunicando também a eles a glória. Ele foi aperfeiçoado, o Salvador, que nos coloca participando desta glória. Ele foi aperfeiçoado, diz aqui, pelas aflições, nas lutas que ele também teve que enfrentar, mas que não desistiu. Ele diz a Escritura, ele manteve a sua confissão até o fim, porque tinha um propósito santo, eterno, glorioso para você e para mim, que cremos em Jesus Cristo como o nosso Salvador. Ele queria conduzir muitos filhos à sua glória e comunicar a eles também esta natureza e nova existência gloriosa de um corpo transformado pelo nosso próprio Senhor, pelo seu poder. O propósito divino para o crente em verdade, meu amado, é glorioso. É glorioso. Eu quero ler Romanos 8, veja, e o verso 18. Romanos 8 e o verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O propósito divino para os salvos, para os crentes em Jesus Cristo, é glorioso. É glorioso. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória, com a glória, com a glória. Com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8 e o verso 18. Que coisa maravilhosa. Que promessa bendita e santa de Deus para nós. Olhe, deste modo, os santos da igreja estarão com Cristo no céu. O arrebatamento, então, ele nos tirará da terra, nos levará ao encontro do nosso Senhor, e nós estaremos no céu, todos os salvos,
desde o Pentecoste, lá na inauguração da igreja, até o momento do arrebatamento, que é a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo, que morreram crendo nele, os vivos naquela ocasião, ambos transformados, para ir ao encontro do Senhor nos ares, e então para estarem com o Senhor no céu. E estarão no céu fechando um período de 7 anos especialmente. Os crentes no céu, durante aquele período de 7 anos. Sabe, enquanto isto, na terra, está acontecendo também 7 anos de tribulações, de lutas aqui nessa terra. E eu espero que você possa estar com Cristo no céu, para os eventos que acontecerão importantíssimos, 2 grandes eventos importantíssimos que se darão no céu, que falaremos na próxima ocasião: o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Mas para que você participe disto, para que você esteja no céu e não na terra, na tribulação, nem na grande tribulação que acontece dentro deste período de 7 anos, você precisa estar com o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser o teu Salvador, ele precisa ser o teu Redentor. Creia e receba Jesus como o Senhor da sua vida, para que se Jesus voltar hoje, se a trombeta soar, você escute o seu nome e vá transformado de encontro a Jesus Cristo, para estar na presença dele no céu, como um salvo, como redimido em Cristo Jesus, e para diante dele poder cumprir 2 grandes propósitos que ainda estão para se realizar na vida dos salvos em Jesus Cristo, e agora no céu, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Se prepare. Oxalá nós possamos nos encontrar nesta ocasião, estamos juntos na presença de Deus, na glória do Senhor, desfrutando do seu plano e do seu projeto divino para a nossa vida. Um corpo, um modo de existência novo, corpo em glória, semelhança do nosso Redentor, que lutou, padeceu, sofreu, enfrentou seus algozes, porque ele queria conduzir muitos filhos à glória. E ele faz isto quando você confia na obra redentora dele. Entrega a tua vida ao Senhor, meu querido, se você não fez ainda. Se você não fez isso, se já fez, oh Deus, dê glória a Deus, glória a Jesus, porque ele tem uma esperança, um projeto, um propósito divino para a tua vida maravilhoso. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, bendito Salvador, eu oro por este homem, por esta mulher, por este jovem, ou por esta criança que nos ouve. Ó Deus bendito, que possa compreender e entender o plano de Deus tão maravilhoso, que custou um preço tão alto para ele, o sangue derramado na cruz, mas que ele enfrentou as lutas, as aflições para cumprir a redenção de nossa alma na cruz, porque ele queria conduzir muitos filhos à glória. E esta filiação a Deus, para se tornar participante da glória de Deus, na chamada divina, pela trombeta no arrebatamento, precisa entregar a vida a Jesus Cristo. Se alguém me ouve, Senhor, que não fez isto ainda, que ele possa orar a Deus, entregar a sua vida a Jesus, dizer eu creio, para que o seu nome seja registrado no céu,
e então esteja dentre esses muitos filhos que irão à glória com o Senhor naquele dia. Que pode ser hoje, não sabemos. Amanhã, talvez. Mas que precisamos estar preparados. Nós oramos por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta criança, Senhor. E por todos aqueles que já são salvos em Jesus, que persevere firme em Jesus Cristo. Porque as aflições e as adversidades desse tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada em Jesus Cristo na vida dos salvos, ou por Jesus Cristo na vida dos salvos. No nome de quem oramos e damos graças. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. E se você não fez sua decisão, espero que você tenha feito esta oração hoje. Até a próxima. Deus te abençoe.